Então, o que acontece? Essa aqui é a grua da Exucre. Deixa eu aumentar. Ó, é altamente estática, tá? O que acontece? Essa grua, ela é bem maior do que a sessional, tá? Em função até da carga do pré-moldado que ela tinha. Na verdade, essa aqui, ela não está sendo utilizada para transporte de material de obra, que é coisa mais leve, tipo tijolo, ferro, aço, sim, eu quero dizer, né? Madeira. Essa aqui não. Essa aqui ela levanta pré-moldado, tá? Pilares e vigas e pilares aí de 15, de 10 toneladas, é peso pra caramba, tá? Então, essa grua, ela foi prevista ser utilizada aqui na Exucre, por quê? Porque, se vocês perceberem, a obra, o prédio de estacionamento ali da Exucre, ela é uma obra que eu posso falar porque eu interagi nessa obra, tá? Então, por ela ter só uma frente, as outras laterais todas têm prédio, né, tem blocos de aula ali, não tem como os guindastes trabalharem, porque ela é muito alta, e se a gente posicionasse um guindaste aqui na frente, a lança dele não consegue montar tudo, vocês estão entendendo? Então ele teria que ir se afastando para poder montar as peças. Então, em função disso, a BPM Pré-Moldados, que foi quem fez essa obra, ela alugou essa grua, contratou um operador lá do Paraná, especializado nesse tipo de obra, que já trabalha com esse tipo de obra, e aqui na região, pelo que eu sei, é a única obra que foi feita com grua na parte de pré-moldados, tá? A BPM tipo, foi pioneira nessa primeira obra. O interessante de chamar a atenção aqui para vocês é que esse guindaste é um guindaste que eu trabalhei com ele, esse Sani aqui, 12 anos, esse guindaste aqui, eu vi quando a gente comprou, tudo tal, ele é um guindaste para 80 toneladas. Então, ele consegue pegar aí, tranquilo, uma peça aí de 28 toneladas, 25 toneladas, dependendo de onde tiver, da distância que tiver e tal. Só que, em particular, essa obra, se vocês perceberem os pilares, ó, eles são todos praticamente de 2 pavimentos, ó. Aqui vai ter uma viga e aqui vai ter outra viga. Os pilares vão de 2 em 2 pavimentos. Pode ver que eles têm essas esperas aqui, ó, porque vai ser montado outro pilar desse aqui em cima. Por quê? Porque se tu considerar esse pilar 12 andares até tu chegar lá na cobertura do prédio de estacionamento, a gente já está falando de um pilar aí, digamos, sei lá, de 100 toneladas. É impossível levantar isso nessa região aqui com um equipamento desse. Vocês entenderam? Então, foi necessário fragmentar tudo e também em função de que essa região é uma região de logística, canteiro de obra, prestem atenção, para estar chegando com um pilar, por exemplo, de 30 metros, como eu já montei, em função de que precisa de uma carreta extensiva. Ela não entra aqui dentro da cidade, entendeu? Ela não manobra atrás da rodoviária, em local nenhum, porque ela é muito grande. Então, as peças tiveram que ser segmentadas, e isso tem que ser pensado antes, tá? Isso é engenharia. Então, aqui vocês conseguem ver a grua e os contrapesos dela, tá? Essa base certamente foi feita e também foi desprezada, tá? A não ser que tu consiga usar para outra coisa. O interessante dessa grua é que o guindaste monta as primeiras partes dela, monta essa parte aqui também e depois tu não usa mais guindaste para montar ela ao longo da obra, porque ela também não é montada toda na altura já do prédio. Ela é montada até 1/3 da altura. Aí, à medida que o prédio vai subindo, tu vai subindo a grua também. Essa grua, ela se levanta, se autoprolonga, digamos assim, tá? O que acontece? Ela tem um sistema de treliça por fora dessa torre dela, que levanta ela além dessa treliça do pé dela aqui mesmo, da estrutura dela. Essa treliça levanta ela cria um vácuo, cria uma abertura exatamente de uma treliça dessa, entre a parte de cima e a ponta dessa torre. Aí a própria grua pega um outro módulo desse, aqui na ponta dela, traz até aqui e encaixa aqui dentro. Aí ela vem, desce em cima e depois o operador vai ali e aperta a peça. Então ela se autoprolonga. Tá? Agora, para descer, ela vai também se autodesmontar até próximo da laje e depois só com guindaste para tirar o resto, ok? Aqui a gente tem todo o quadro também, a tabela de cargas dela, tá? Tipo, aqui tem metros, né? Tipo, aqui, ó, a 14 metros ela pega 8 toneladas. A 60 metros ela tá pegando aqui 1.300 quilos. Por quê? Porque tá muito próximo da ponta, tá? Aqui a gente consegue ver a base dela. Essa base dela é uma fundação profunda. Em cima dessa fundação profunda, que é uma estaca do tipo raiz que a gente executou ali, foram estacas de 14 e 15 metros ali. É feito esse bloco em cima, só para ajuste, né, da cabeça da estaca, todos no mesmo nível, e aí é colocada a patola, e nessa patola, ou seja, no pé
da grua é colocado esses parabolts para, às vezes, não acontecer nenhum arrasto, nenhum deslizamento, alguma coisa assim, em função, às vezes, de um acidente ou alguma coisa do tipo, tá? O pé dessa grua é um sistema tipo X, tá? Literalmente ele é um X. Aí cada canto tem uma patola. E aí, para sustentar ela ainda mais, uma outra carreta vem com esses contrapesos aqui e o guindaste coloca esses contrapesos no pé dela, tá? Observem que aqui está o quadro de comando dela, tá? Com um baita cabo de alimentação, ó, que sobe, ok? Aqui a gente tem um cofre de fundação, que é onde vai ser colocado um pilar dentro, um pilarzão desse aqui, né? Esse aqui, Ô, ok? professor, como é Oi. que é feito o engaste depois desses pilares um em cima do outro ali? É por meio de pinos mesmo, por meio de chumbadores. Deixa eu ver se eu acho para te mostrar aqui. Eu não tenho. Vou procurar e vou conseguir para mostrar para vocês, tá? Num próximo momento aí. Mas aqui, ó, até para mim não estender muito, que a gente está falando muito sobre grua, apesar de ser super interessante, aqui a gente tem uma retirada de uma grua, tá? Quando vocês forem retirar essa grua, vocês precisam também ter bastante, não só a grua, como qualquer outro equipamento de uma obra. Lembram que eu falei lá das estacas, que vocês têm que conferir na locação, porque o equipamento sai da obra, porque depois, se faltar uma estaca, tem que trazer só uma carreta, né, com aquela única peça, tudo tem um custo muito alto de frete, de material, que não vale a pena. Então, a mesma coisa. Para retirar esse monstro lá de cima, tu vai precisar de carreta. Aqui já tem uma parte da grua desmontada, da torre dela, tá? Nesse caso, como vocês estão vendo aqui, a rua foi isolada, e não tem como trabalhar num lugar desse com dois equipamentos. O equipamento que vai tirar ela é um bicho desse tamanho, tá? Que aqui no caso tem duas carretas, uma de um lado, outra do outro. É um equipamento, sei lá, praticamente aí de. Eu imagino que esse aqui deve ser um guindaste de para 140, 120 toneladas, alguma coisa assim, se não mais. O problema é que a grua ela é muito leve. Só que o que tu precisa é de lança, é altura. Ó, tu precisa de altura para tirar isso lá de cima. Vocês estão entendendo? Então, o problema não é que o guindaste podia ser um guindaste de 200 toneladas. Só que não vai fazer força nenhuma. O problema é que tu precisa de lança para tirar isso de lá. Olha aqui, ó. Olha aqui onde é que esse troço tem que ir para tirar. Olha lá, ó. Foi todas as lanças dele e mais as duas extensões treliçadas, ó, para poder tirar ela lá de cima. E não tem como, olha aqui, ó. Ele, quando abre as patolas, isso é tão grande que ele toma a rua inteira, tá? A patola ali, ela perde de cada lado, se não me engano, 3 ou 4 metros. Com mais 4 dele, a gente está falando de quase 10 metros aí de largura, tá? Para pegar a rua toda. Isso tem que ver área de suporte, solo, ver se não vai quebrar a calçada tudo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Lembra que eu falei do elevador cremalheira? Sim. Então, acordado? Ó, aqui a gente consegue ver ó, elevador cremalheira, que está a torre dele, ó, tá preso na estrutura. E ali tem outro, ó. Então tem um em cada torre, ó. E ele tá onde? Bem nas sacadas, olha as portinhas, ó. Essas portas não chega que ela não abre. Quando ele para, ele dá o sinal, tô aqui. Aí ela fica liberada para te abrir, tá? Em função de segurança. Então é onde eu falei, o elevador normalmente se coloca nas sacadas porque a área é maior onde tu tens para entrar o material. E vai ficar aqui praticamente até o final da obra, até o prédio já está pintado tudo certinho. Depois a gente vem desmontando ele, vem dando acabamento nas sacadas e fechando as portas, e enfim, terminando, ok? É isso aí, aqui seria isso. Ó, olha lá onde é que ele tá. Tá lá e tá aqui, ó. Se pegar ele pega de calçada a calçada, ó. Ele dá quase 12 metros mesmo. A estrada tem 6, com mais 2,5, nós estamos falando aí de 11 metros. E aqui tem a retirada da grua daquela obra que eu estava mostrando até hoje para vocês, ó. Aqui é que começa, olha aqui, ó. Ó,
Olha a área aqui, ó, daquele estacionamento lateral que eu falei para vocês, ó, para poder entrar esse equipamento, para poder sair, tá? Aqui ela tá manobrando para poder sair, ó. Olha a dificuldade, ó. Olha aqui onde é que ela vem, ó, para poder sair. Ali tem outra carreta já também, ó. Então isso aqui para o trânsito. Tanto é que essa grua ela foi retirada no sábado, depois do meio-dia e domingo. Por quê? Por causa do movimento. Os contrapesos estão aqui embaixo, ó. Então isso aqui vai ser, ela foi desmontada e daqui ela vai para outra obra nossa. Aqui está o guindaste, tá? Aqui a gente consegue ver a altura que o bicho foi, ó. Lá também teve que meter 2 extensores ainda, ó. Aqui, ó, a gente consegue ver o elevador cremalheira também, ó, em todas as sacadas, ó. Tá? Ó, já estava tirando o móvel maior da grua. Aqui dá de ver a lança bem lá em cima, ó. O elevador cremalheira é esse aqui, ó. As portas, ó. Aqui ele tirando uma das lanças. Aqui é lá de cima, olhando as carretas, ó. Lá de cima do prédio. Aqui é onde a gente patolou naquele estacionamento rotativo que eu falei para vocês lá, ó. Eu tive que pagar as vagas ali para poder montar a grua e também para tirar a grua agora, ó. Porque ainda não, esse portão é um portão grande, um portão, acho que se não me engano, de 5 metros, vai pedrada, 6 metros, se não me engano. E é isso. Ó, 240 toneladas. Esse monstro pega. Bonito do seu Chico, meu mestre de obra. Figuraça, gente finíssima. Tá, vamos lá. Então, sobre grua, eu acho que eu falei bastante para vocês. Vocês conseguem encontrar muito mais material, tem vários tipos de grua, tá? Que isso aí vocês podem estar se especializando e aprendendo mais, tá? Eu vou dar sequência aqui no resto. Uma das coisas que vocês vão ter também no canteiro de obras são as baias, tá? Isso vocês têm que prever. A gente chama de baia, não só aquilo que a gente bota o cavalo dentro, né? Ah, a baia do cavalo, não. É a baia do material que a gente vai ter os agregados, né? A brita 0, a brita 1, areia fina, areia grossa, areia lavada, areia de massa fina e assim por diante. Tá? Isso vocês têm que planejar no canteiro também quando vocês forem utilizar. Outra coisa que vocês vão ter no PCMAT e vai ter que ter uma área no teu canteiro de obra é a parte toda de resíduos, tá? Onde tu vai depositar vidro, onde vai depositar materiais, os plásticos, o papel, tá? A obra ela tem bastante sobra de papel, tá? De plástico das embalagens também, de metal não é muito, porque a gente aproveita o aço até dizer chega, tá? De vidro também é muito pouco, ok? Uma coisa também que vocês têm que prever que aquilo que eu falei logo na primeira imagem é aonde vocês vão depositar o aço e de que maneira, tá? Vocês vão estar fazendo isso. Por quê? Porque são barras longas, feixes desse aqui, ó, que cada feixe desse pesa aí tipo 2,5 toneladas, 3 toneladas, então isso, ou tu descarrega na frente da obra, como eu disse para vocês, abre o feixe, né? Corta esses arames aqui e leva barra por barra para dentro, tomando sempre o cuidado de ter uma abertura legal para estar botando isso para dentro, ter um local adequado para parar a carreta, para não trancar o trânsito, tudo para não se incomodar. Ou então, tu já tens as baias também preparadas para te já colocar as bitolas conforme, né, cada uma, né, se vai ser ferro 4.2, 5, 6.3, 8, 10, 12, enfim, 16, 20, 25, e aí isso vai estar classificado direitinho. Se tu tiveres um caminhão monte com um guindastezinho, né, tu consegue tirar isso e já colocar no local. Eu consegui entrar naquele estacionamento que vocês viram ali, a grua, né, o guindaste posicionado, eu consegui entrar com a carreta de aço ali, e nós dispunhamos de um caminhão que tinha um muque. Então, nós pegávamos esse aço de cima da carreta com o muque e colocávamos no local. Sempre lembrando que tudo tinha que ser agendado. Por quê? O estacionamento tinha carros e não podia ter carro naquele momento, a carreta ia chegar, tipo lá, às 6:30 da manhã, 7 horas, o mestre de obra recebia, conferia tudo, o caminhão da construtora chegava ali por volta também das 7:30, 15 para as 8, e a gente procedia à descarga, ok?
Então, tudo isso vocês vão ter que estar agendando como engenheiros de uma obra. Isso não é o mestre que faz, é vocês com o setor de compras, ok? A logística, quem faz é vocês. Aqui a gente consegue ver as instalações dos barracos provisórios também que foram feitos, ó, tá? Eu lembro que esses do fundo aqui eram sanitários, vestiários, e esse da ponta aqui, se eu não me engano, era o refeitório provisório, tá? Depois que a gente fez o subsolo e a laje, e a primeira laje, a gente migrou para baixo e fizemos um refeitório bem legal lá embaixo. E essa região aqui, ó, ficou sendo a região da carpintaria, e o aço ficou provisório, nós executando lá embaixo mesmo, no meio do canteiro lá, porque não tinha mais aonde fazer. Aí nós fazíamos lá embaixo, depositávamos com a grua nessa região ali, onde tinha espaço. É importante comentar para vocês, né, que eu falei ali, né, que o aço ele vem comprido desse jeito. Vários alunos, quando começam a matéria comigo, não faz nem ideia qual o tamanho de uma barra, tá? Uma barra, meus amados, ela possui de comprimento 12 metros. Professor, por que 12 metros e não 10 e não 8? Porque 12 metros é o tamanho padrão de uma carreta, essa que transporta material para nós, essas carretas comuns, que tem livre-arbítrio, tipo, para, né, descarregar dentro da cidade e para também transitar sozinha. A partir do momento que tu começar a falar de carreta extensiva, aí tu tens que ter abatedores, aquele carro que vai na frente com as bandeirinhas e sirene, e um carro que vai atrás também. Por quê? Porque ele vai estar indicando que é uma carreta diferente, é um equipamento diferente e que pode causar transtornos maiores e que o povo, o resto do trânsito tem que entender, né? Como um carro de autoescola. Tá? Então, o aço tu pode estar comprando desse jeito em carga fechada. As cargas normalmente de uma carreta são 28 toneladas, né, que é o padrão que pode rodar em nossas rodovias. E aí tu vai estar comprando esse aço em bitolas diferentes e vai estar vindo comprido desse jeito. Professor, o meu canteiro é pequeno e eu quero comprar o que eu já escutei uma vez do aço cortado e dobrado. Tranquilo. O nosso colega, digamos, vai estar falando nisso aqui, ó. Tu vai contratar a ArcelorMittal ou a Gerdau ou sei lá o que, qual distribuidora de aço aí para te fornecer o aço, e tu vai estar mandando os teus projetos estruturais para ela vai cadastrar tudo no sistema dela e as máquinas vão cortar e dobrar. Por isso, cortado e dobrado. Depois de cortado e dobrado, isso é pesado, é precificado e tu paga por isso, por esse serviço. Professor, é mais barato receber na obra e fazer o serviço na obra? É mais barato. Só que tu tens que ponderar. Muitas vezes o mais barato se torna caro. Por quê? Porque tu não tens logística de canteiro. Então, muitas vezes tu ponderar em, eu tenho que mandar esse aço lá para um outro terreno, que eu vou ter que alugar aquele terreno, que eu tenho que levar para lá, para cortar lá, dobrar lá e depois pagar um caminhão para trazer até na obra, vale muito mais a pena eu comprar cortado e dobrado que chega ali na obra, ali num cantinho mesmo eu só monto e deu. Vocês entenderam? Então, isso vocês têm que mensurar, tá bom? Então, o aço cortado e dobrado seria isso, todo tipo de estribo, todo tipo de peça, isso vai vir os estribos dobradinhos, uma etiqueta enumerado dizendo que esses estribos aqui é do pilar número 1 do primeiro andar. Pronto. E as barras longitudinais, que seriam as barras de aço maiores, digamos que aquele pilar tem barra de aço 16 milímetros, sei lá, 12 barras 16 milímetros de 3,5 metros. Aí tu vai pegar aquelas barras lá, vai montar junto com esse estribo e vai ficar pronta a ferragem do pilar 1 da primeira laje. Entenderam? Sim. Pessoal, tá muito rápido, vocês estão ouvindo, tá legal? Tá tranquilo? Show de bola, pode dar. Então tá bom. Ó, a BPM, como é que ela faz? Por isso que eu estou mostrando para vocês várias opções. No teu canteiro, tu pode receber o teu aço inteiro, como tu pode receber cortado dobrado, como tu pode receber cortado e dobrado e montado. A BPM pré-moldados, por dispor lá do setor de indústria dela, que ela já faz o pré-moldado lá, ela opta também por fazer toda a armadura dos blocos e das estruturas em loco lá na fábrica. Ela faz lá e manda de carreta esses blocos prontos, assim, ó. Isso aqui são os blocos de fundação do nosso bloco de estacionamento ali de Zucre. Cada bloco desse, tu não levanta com 6 homens. De jeito nenhum. Isso aqui tu só levanta com guindaste mesmo ou com um caminhão Munk, tá? Ou então com uma retroescavadeira, alguma coisa assim. É muito pesado uma estrutura dessa. É só vocês tirarem o tamanho dessa caixa d'água para o bloco. É um bloco aí, eu acredito que para 6 estacas, alguma coisa assim. É muito pesado um bloco desse. Observe que tu tens o maciço do bloco, que vai apoiado nas estacas aqui, ó, e depois tu tens a parte do cofre, que é onde vai entrar
o pré-moldado. Só que aí tu só tens o aço, né? Tu vai ter que fazer toda a forma de fundação, né? Que isso a gente vai estar vendo para frente lá na parte de tipos de fundações. Aí lá eu Ah, o explico isso para professor, vocês. Aqui, ali oi. vai blocos embaixo, depois vai o bloco em cima de aço ali, que daí tem o cofre, é isso? Na verdade, isso aqui, ó, isso aqui é um bloco maciço, modo dizendo, ele vai ficar macição de concreto, Aham, certo? sim, É um cubo, literalmente. E em cima dele, lógico, que não é preso aqui, é esse aço dele, longitudinal vertical aqui, ó, ele vem aqui embaixo, encosta no fundo, faz um U e sobe pelo lado de lá. Por quê? Porque o esforço do pilar vai ser tão grande aqui nesse bloco que ele tem que estar sustentado aqui no fundo, tá entendendo? Se sim, tu sim. fixa ele só aqui, tu parte ele, né? Porque se torna muito frágil. Então, esse cofre, ele vai lá no fundão, lá, ó, e sobe de novo. Isso aqui é um emaranhado de aço que tu não faz ideia, quer ver, ó? Olha aqui, ó. Esse bloco, esse cofre, ó, ele é excêntrico, né? Vocês estão vendo que o bloco está aqui, ele é excêntrico, tá? Ele está mais para o lado de lá do bloco. Por quê? Porque ele vai ser encostado lá na parede, então ele tem que ficar bem justinho da parede lá, ó, da parede da Exucre mesmo, tá? Tipo aquele lá, ó. Então, o que acontece? Esse cofre, ele é aberto mais ou menos uns 10 centímetros para baixo dessa superfície desse aço aqui, ele vai ali dentro ainda uns 10 centímetros, que é onde o pilar, puf, encaixa aqui dentro. Só que toda essa armadura vai até lá embaixo para poder não quebrar. Vocês entenderam? Sim, sim. E isso vem tudo montado de lá. Aí isso aqui é feito o arrasamento das estacas. Isso a gente vai ver tudo para frente. A gente arrasa as estacas tudo na mesma altura, deixa a ferragem exposta das estacas. Isso aqui vai em cima das estacas. E aí tu monta a forma antes ou monta a forma depois dessa parte de fora, né? Normalmente se monta antes. Aí tu pega isso aqui e enfia dentro. Se também não der certo, tira toda a forma, bota ele, depois bota a forma, calça tudo e depois tu faz a forma do bloco e faz o pistão aqui dentro para o concreto não entrar aqui. Porque aí depois tu tira o pistão, tira a forma e fica aquele cofre, né? Aquele cálice ali dentro, tá? Mas isso aí a gente vê para frente. Estou só comentando para vocês terem uma ideia, beleza? Ó, isso aqui são as camisas de revestimento da estaca raiz, ó, tá? O que acontece? O nosso solo ali da Exucre, ele possui 6 metros de turfa mole em cima, e depois a gente pega uma camada de arenito muito forte, muito rígido, sem alteração de rocha nenhuma, tá? Então ele é íntegro. O que acontece? A estaca raiz, quando tu vai furando nessa parte mole, ela tem a probabilidade de fechar, de estrangular o solo, porque ela está mexendo, ela está vibrando, ela trabalha com pressão, né? Então é como se fosse pneumático. Então isso aí a gente vai ver também. Quando tu vai furando, tem que ir encamisando para sustentar o solo. Então essa camisa, ela vai furando e vai revestindo até na altura de chegar na rocha. Quando chega na rocha, a gente consegue ver que ela fica mais dura de cravar. Então o próprio operador já sabe que quando chega ali, ele já está vendo que ele já botou 6 camisas, então ele já sabe, pô, pelo laudo de sondagem, eu sei que eu já estou a 6 metros de profundidade, então eu estou chegando na camada rija. Quando eu colocar ali digamos, colocar 7 modos daquele ali, eu já cravei bem a ponta da camisa na rocha. Aí a partir dali, tu fura mais 8 metros, digamos, para dar os teus 14, os teus 12 metros, enfim, digamos que fossem 10 metros. Tu ia ter cravado os 7 ali com camisa e mais 3 na rocha sem camisa nenhuma. Por quê? Porque a rocha não fecha. Entenderam? Sim. Tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Na íntegra e na prática. A gente não vai calcular nada, tá? Não vou ensinar vocês a calcular nada. Eu simplesmente vou apresentar tudo isso para vocês, para que um dia na aula lá de fundações, sei lá, ou de pontes, não sei se vocês vão ter, enfim, aí vocês consigam identificar e já tá por dentro do assunto, ok? Estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Yes. Então tá, olha só, dimensionamento dos ambientes, tá? Como os refeitórios, os sanitários, vestiários, almoxarifados, etc., conforme a NR18. Lembram que eu falei que a gente viu a NR18? Esse aqui era o meu canteiro de obras, lá da unidade 2 da BPM, tá? Esse aqui já era o bloco que nós estávamos fazendo do pavilhão, que era do vestiário e a parte de receber o funcionário, que era o vestiário mesmo, né, com todos os chuveiros, os sanitários ali, e depois tem lá na parte da fábrica também, e a maior parte disso aqui era o refeitório, tá? É o refeitório.
Aqui a gente já consegue ver, ó, a parte das ruas internas, a parte de pluvial, né, da toda a tubulação ali de concreto que a gente estava fazendo. O meu barraco de escritório era esse aqui, ó, que aqui tem uma antena até de internet aqui. Isso aqui era almoxarifado, isso aqui era depósito, essa parte de trás toda aqui era carpintaria, o aço, como eu disse para vocês, vinha tudo cortado e dobrado, e esse container aqui era da parte de mecânica, que era toda a parte que utilizava desses metais, dessa toda a parte de automação da fábrica, tá? Aprendi bastante nessa obra aqui. Então, esse era o meu canteiro de obras. Os sanitários mais próximos, não está de ver aqui, mas tinha bem próximo aqui desse local. Depois, ao longo da obra, eu tinha mais dois, um no meio da extensão da obra e outro lá no final, conforme eu falei para vocês, que tem que ter, né? Ok? Esse aqui é um canteiro de obra que eu peguei só para mostrar para vocês, tá? Que tem toda a parte do pátio, ó, aonde tu deposita os equipamentos e tudo que tu vai utilizar na obra. Aqui também tem uma região, não está bem nítida a imagem. Aqui a gente tem tudo container, a gente consegue notar que é tudo container os barracos, mas são dimensionados. Esses aqui, provavelmente aqui é alojamento, porque está com essa cobertura e tem um corredor no meio. Aí aqui demais tem mais um monte de containers, ó, como vocês podem ver, e isso vocês vão ter que dimensionar, que vai ter que ficar para mais sempre do que o teu número de funcionários. Lembram que eu falei para vocês? Tipo lá, o vaso sanitário, 1 para cada 20, né? O mictório, 1 para cada 20, o chuveiro, 1 para cada 10. Então, aí, isso tu vai ter que estar dimensionando de maneira tal que atenda o teu grupo de funcionários ali. Pessoal, eu vou bater na tecla de novo da questão da energia e da água, tá? Vocês não vão ver canteiros de obra que não tenham caixas d'água, tá? E principalmente de forma tal que ela consiga lançar água em toda a extensão da obra, certo? Então, tu sempre tem que estar ligado na energia, que isso tens que ter ao longo da obra como um todo, não deixar, não, estamos trabalhando aqui, daqui a pouco, vamos mudar o canteiro de obra, vamos concretar lá. Começa a concretar lá, puxa na extensão, daqui a pouco, sei lá, tu vai levar um equipamento para lá que necessita de uma tensão maior, tipo, né, de uma energia tipo trifásica, alguma coisa assim, né, que vai te demandar uma carga maior e aí tu não tens um quadro adequado lá. Então, sempre procurem pensar nisso. Outra coisa, um canteiro de obra desse tem que pensar em iluminação, tá? Ao longo, tu vai ter que definir alguns postes ou alguns pontos ou ao redor, em todo o perímetro, tu tens que pensar em ter energia e iluminação nisso. Olha o descampado que é isso aqui tudo, esse mato, para entrar como roubo, né? E gente, até para acidente tudo. Então, isso aqui vai ter que ser uma mini cidade, tá? Vocês têm que pensar assim, ok? Toda aquela questão de segurança, questão de logística de recebimento, questão de acessos para não estar atolando, a questão de logística toda, onde botar os materiais, onde receber, enfim, trânsito dentro da obra e por aí vai. Ó, aqui eu peguei algumas imagens, alguns containers ajustados que tu tens os vestiários, né? Aqui dá para a gente ver os armários ó, dos funcionários, tá? Os bancos, né? Para eles se vestirem e tal. Aqui a gente tem outro container, esse aqui nós tínhamos igual, tá? O mictório, e aqui nós tínhamos os vasos sanitários, e lá no final a gente tinha também o chuveiro, tá? Então, às vezes é padrão isso aqui, vocês podem estar alugando esse tipo de equipamento para as obras de vocês. Tem construtoras que não gastam mais com madeira. Por quê? Porque vale a pena, ali ao longo de 6 obras, se paga o container. Tá? Então, vale a pena, às vezes, adquirir o equipamento. Isso tudo tem que ser ponderado. Ok? Ô, professor, tá aparecendo uma notificação aqui para mim, mais 5 minutos. Tá. Não vai mais que isso mesmo, eu acho. Ó. Que tipo de elevadores utilizar, tá? Vocês vão ter que pensar isso. Apenas um elevador de carga? Apenas um elevador de passageiro? Qual a melhor posição, né, para montá-lo? É aquilo que eu falei para vocês. O melhor local é onde menos vai atrapalhar ao longo da obra inteira, né? E aonde tu vai ter um acesso maior. Eu já tive a maioria dos elevadores eu coloquei nas sacadas e alguns eu coloquei em parede do quarto, do dormitório, onde tem a maior janela. Aí aquela parede eu não executei, eu deixei para executar só no final da obra. Por quê? Porque era por ali que eu entrava com todo o equipamento. Tá? Então isso aqui é um elevador cremalheira, ele tem uma torre, um motor, que é tipo uma engrenagem daquela de portão de rua, que vocês veem que o portão é automático, tem aquela engrenagemzinha, né, com aquela cremalheira. Na verdade, aquilo ali é colocado na vertical de uma forma macro, que vai estar levantando e subindo o teu elevador. Tá?
Se atentem também para a questão das betoneiras, tá? Se engana quem acha que isso aqui é uma coisa muito simples. Na verdade, isso aqui a gente está vendo só uma betoneiriazinha simplesinha, pequena, né? Numa obrinha qualquer que eu botei, tá? Deixa eu ver. Não, tem mais uma coisa aqui. O que que acontece? Se ligue nessa questão da área de betoneira. No meu prédio tinha 5 betoneiras, 3 trabalhando e 2 sempre na espera, porque se desse pau em alguma outra, eu colocava as que estavam em reserva, por incrível que pareça. Só que eram betoneiras de 500 litros. Quem entende o que eu estou dizendo, eram mega betoneiras, tá? Por quê? Porque quando chega na área de revestimento vertical, tá, os revestimentos internos e externos, que são os nossos rebocos, tá, ou as massas finas das obras, isso dá uma demanda muito grande de argamassa. E dá um pega muito grande no início da obra também. Então, se tu não tiver mais betoneiras, mais gente naquele momento para atender as frentes de trabalho, um empreiteiro começa a brigar com o outro e dá uma burocracia do campo. Tá? Então, isso é de se atentar, quem sabe até aqueles funcionários que iniciam a primeira betoneirada, as primeiras betoneiradas ali do dia, iniciar uma meia hora antes, para quando chegar ali por volta das 7 horas, 7h15, o pessoal está chegando na frente de serviço, eles já terem massa lá na frente. Porque o que acontece? Quando tu começa a subir 10 jiricas, só cabe 3 ou 4 dentro do elevador cremalheira. Tem frente de serviço que vai começar a trabalhar só 9 horas da manhã, os caras ficam loucos, porque eles ganham por produtividade. E tu não faz ideia do quanto isso é dor de cabeça. Por isso que eu estou querendo passar essa experiência que eu tive, de novo, que eu não tenho, que ninguém me passou. E eu tive que aprender na paulada, como diz o outro. Então, vocês se atentem a esse tipo de coisa. Claro, vocês vão escutar isso agora, tá na metade do curso, mas lá na frente, se vocês se apegarem, vocês vão retroceder, eu acredito, a memória de vocês e vocês vão lembrar o que eu estou falando, tá? Então, tomem cuidado com isso. Equipamento de reserva, isso é para betoneira, isso é para vibrador antes de concretagem, sempre tem um reserva, tá? Na questão também das betoneiras ter as reservas, dependendo da quantidade, de pensar em, quem sabe, 2 turnos, alguma coisa assim, para ti não estar tendo esse problema, tá? Outra coisa é o seguinte, nas obras, a gente precisa dos sanitários e tudo mais. Então, é comum tu não ter a rede da concessionária, nós aqui, por exemplo, é a Casan, tá? A rede de esgoto, certo? Então, às vezes, é normal tu não ter. Se tu tens a rede de esgoto, tu pega simplesmente as ligações, as saídas dos teus vasos sanitários e liga direto na rede, né, naquela caixa que tem no passeio público e acabou, tá? Vai direto, como diz o outro. Antes que caia aí, deixa eu dizer para vocês. A hora que cair, eu vou lançar outra aula daqui uns 10 minutos, tá? Vocês acessem lá que eu quero falar com vocês, tá? Para a gente se encontrar essa semana de novo, antes da prova da segunda-feira, para a gente combinar isso tudo, ok? Show de bola. Então, o que acontece? Quando tu não tens essa rede, tu tens que planejar tu, engenheiro, botar lá na tua requisição de materiais ou botar lá no teu sistema que tu precisa das fossas para te estar instalando, e essas fossas elas vão encher e um dia tu vai ter que estar chamando o caminhão para estar limpando, né? Para estar tirando o material, o lodo, né, dessas fossas, tá? Outra coisa também que vocês têm que se ligar, esse tipo de material não pode ficar onde passa trânsito, tem que ficar sinalizado que se um caminhão passa aqui em cima, ele estoura tudo, quebra tudo isso aqui, né? Vai virar uma meleca, tá? Vai com certeza incomodar a tua obra, tá? Vai estar sujeito à fiscalização, esse tipo de coisa. Se atentem para isso não ficar perto de açudes, lençóis d'água, tá? Poços artesianos ou poços abertos, a céu aberto mesmo, aqueles antigos, né, que tem mais ou menos esse diâmetro. Então, se atentem a isso, tá? Quando poços que tu tiveres na obra, quando ponteiras de água, isso tem que ter